Aleluia. Senhor, que a Tua presença vai aumentando nesse lugar, Senhor. Que a Tua presença vai invadindo aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão aqui. Vai invadindo os corações, Senhor. Em nome de Jesus. Corações que precisam muitas vezes ser ressuscitados. Ressuscita nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O nome da nossa ministração hoje é Vencendo as Tempestades da Vida. Amém? E antes de entrar na ministração, eu queria falar um pouquinho, eu achei algumas curiosidades e achei bem legal. Significado de tempestade. O que significa tempestade? Significa agitação, atmosférica violenta, muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, vento, raio, trovão, perturbação atmosférica violenta. Muitas vezes trazendo isso para nós, uma tempestade dentro de nós, agitação, uma perturbação, algo que rouba a nossa paz, algo que vem com violência. Achei também, existem 5 tipos de tempestade. Um evento forte. A quarta é raio. A quinta é chuva. E depois granizo e neve. Existem então 5 tipos de tempestades. As tempestades, como que elas são formadas? Eu estou falando de ambiente natural, amém? Como que as tempestades são formadas? Quando as nuvens mais altas são carregadas com cargas positivas e as nuvens mais baixas com cargas negativas, induzindo a criação de um campo elétrico. A formação da tempestade acontece por uma separação entre as nuvens. E achei algo muito curioso. Pode preparar a imagem, por favor, Lucas. Existe uma nuvem chamada, vamos ver se eu consigo falar o nome dela, cumulonimbus. Esse é o nome dessa nuvem. Ela provoca raio, trovão e também intensas rajadas de vento, granizo e muita chuva. E há algo muito interessante nela, porque o formato dela é o formato de uma bigorna. Eu tinha uma bigorna em casa e ia trazer e esqueci. O formato dessa nuvem, que como o nome dela é muito complicado, a ciência chama de CB, nuvem CB. Ela tem o formato de uma bigorna. E, abrindo um parênteses aqui, para que serve uma bigorna? Quem conhece uma bigorna aqui? Pouca gente. O que é uma bigorna? A bigorna é um bloco macio de ferro acerrado que tem como função servir de modelagem de ferramentas e objetos de metais, geralmente tendo 2 pontas. Tem uma imagem de uma bigorna para eles verem. E por ser pesada e dura, a bigorna era utilizada pelos ferreiros para o apoio do material a ser moldado, à base de várias marteladas. Então, essa nuvem que provoca uma das maiores tempestades, ela tem formato de uma bigorna. E uma bigorna é um instrumento usado por um ferreiro, que ele pega tipo um ferro que saiu do fogo, está muito quente, ele bota em cima da bigorna e começa a martelar ela, para dar forma, para moldar, conforme o ferreiro quer. Se ele quer uma espada com aquele ferro, ele vai modelar aquele ferro quente até que se forme uma espada. Isso era um instrumento chamado bigorna, usado pelo ferreiro. Então eu cheguei a uma conclusão, olhando isso eu falei, então eu cheguei à conclusão de quê? Que as tempestades de Deus na nossa vida, elas não são nada mais, nada menos do que bigornas, para nos modelar, para que a gente venha ter o formato que o ferreiro quer. A tempestade faz com que o ferreiro faz com que a gente seja modelada. Às vezes ele vai olhar e vai dizer, ainda não está bom, não é assim, eu sei como é que tu tem que ser, então eu preciso trabalhar e te modelar um pouco mais. Achou a bigorna? Isso. Esse é uma bigorna. Aí ali em cima naquela base
ele coloca o ferro, e dependendo da modelagem ele vai usar essas duas pontas ali nas laterais, mas a mais usada é aquela lisa, e ela é pesada, ela é dura. Ali ele bota o ferro quente em cima, vem com o martelo e pá, 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 até que o que ele quer com aquele material, seja uma espada, seja um vaso, sei lá eu, qualquer outra ferramenta aí, não sei o que ele pode fazer, vem ali tornar o formato que o ferreiro quer. Então, eu achei muito interessante porque aquela nuvem que provoca essa grande tempestade, né, ela tem o formato de uma bigorna. Então, eu cheguei a uma conclusão que as tempestades de Deus nada mais são do que bigornas para nos modelar, para nos deixar de acordo com o ferreiro, como ele quer que a gente seja. E a pedagogia de Deus é um pouco diferente, né? Mas a pedagogia de Deus, ele nos molda através de circunstâncias difíceis. Ele nos molda através de tempestades. Ele nos molda através de martelada. Ele nos molda em tempos difíceis, em circunstâncias difíceis. Tudo que Deus quer é nos modelar em uma tempestade. Amém? Abra suas Bíblias comigo em Mateus 24. Mateus 14, perdão. Eu só quis dar uma introdução que eu achei muito interessante sobre essa nuvem, o formato dela, e que uma bigorna de verdade existe, e que muitas vezes a tempestade serão bigornas para nos modelar nas mãos do ferreiro. Mateus 14, capítulo 24, 25, versículo 24, 25 e 26. Claro que eu não vou achar, né? Eu estou em Marcos. Mateus 14. Glória a Deus. Versos 24. Amém? Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Até aqui, amém? Quem nunca passou por uma tempestade? Tem gente que já passou por uma tempestade, e tem gente que está passando nesse exato momento, no dia de hoje, ou nessa semana, ou nesse mês, está passando por uma tempestade. Se você não passou ou não está passando, não estou rogando praga, viu? Mas com certeza você passará por uma tempestade. Todos nós passaremos, branco, negro, magro, gordinho, baixinho, altinho. Todos nós vamos passar por tempestades. Amém? E tempestades são pedagogias de Deus para a nossa vida. Só que tem gente que vive umas tempestades mais fortes e outras mais fracas. Assim como existem tempestades que são mais violentas e existem tempestades que são menos violentas. Tem umas que são destruidoras, tem outras que não são tão destruidoras. Então tem gente que passa por tempestades mais fortes, mais violentas, e outros passam por umas mais fracas. Mas, todavia, todos passamos por tempestade. E a gente pode passar por uma tempestade, ela pode chegar, e ela chega sem avisar. Ela pode chegar como uma tempestade na família, uma tempestade na vida financeira, na área da saúde. Você pode ir fazer um exame e quando tiver o resultado, talvez você possa ter algo que você nunca imaginou ter. Abrindo um outro parênteses aqui, eu particularmente, né, também estou passando por uma tempestade com a minha mãe. A minha mãe veio a pandemia. Aí ela começou a perder o sono, não conseguia dormir de jeito nenhum. Fomos para médicos, fomos para psiquiatras, mas a gente também estava desconfiado que ela estivesse entrando no período de menopausa. Só que até chegarmos a um ginecologista, ela foi um pouco resistente, mas conseguimos. Levamos ela e os hormônios dela, fizemos os exames, os hormônios dela estão tudo desregulado. Por isso que ela não consegue dormir.
E aí ela pegava e ficava tomando umas porções a mais do que na verdade era para tomar dos remédios, né? Para conseguir dormir. É um período de tempestade que eu creio em nome de Jesus que em breve estará passando, em nome de Jesus, na minha vida, na vida dela. Tenho orado debaixo de um clamor, eu tenho clamado ao Senhor, né? Senhor, isso não é normal, ela não nasceu assim. O que está acontecendo? Mostra a raiz, mostra o problema, por que disso, Senhor, eu não aceito isso na vida dela. E começamos a orar, e cada vez que ela ia lá em casa, nós orávamos, eu e ela juntas, e Deus mostrou, Deus foi dando a direção, foi usando pessoas, e Deus mostrou a raiz do problema. Mas foi fácil? Não foi. Meu padrasto estava passando uma dificuldade também, porque ela queria dormir, não conseguia dormir, aquilo abatia, né? Aí no outro dia acordava não tão bem, ou então tomava uns remédios a mais, ficava meio droga, a gente ficava preocupada com medo que aquilo pudesse dar uma outra reação, causar uma outra enfermidade. Mas eu creio agora, em nome de Jesus, o ginecologista falou, nós vamos fazer os seus exames e a senhora voltará a dormir. E eu só me lembro que ela olhou para o médico e falou assim, graças a Deus, em nome de Jesus. E eu falei, glória a Deus mesmo, a ti, Senhor. Então, a gente vai passar por tempestades, vai chegar notícias talvez de enfermidade que a gente nunca imaginaria. A tempestade vem, o coronavírus foi uma tempestade na vida de muitos, né? Muitos ainda sentem a dor da perda, a tempestade está ali, mas ela vai passar. Ela vai passar. Hoje nós vamos clamar em nome de Jesus e a tempestade vai passar. Ela vem sem avisar, mas nós vamos ter as estratégias certas. Como fazer para quando ela chegar, ela chegue, mas ela também vai embora. E os danos sejam os menores possíveis. Amém? Então a tempestade ela pode chegar de várias formas, na família, na vida financeira, na saúde, no nosso emocional, deixando a gente ansiosa, com raiva, triste, depressivo, com as atitudes impulsivas. Ela pode chegar através de um desemprego, o desemprego pode bater. Então há várias formas de tempestade, amém? Mas a tempestade, quando ela chega, a gente tem que agir de forma espiritual. Esse é o segredo do cristão. Esse é o segredo de quem tem Jesus. Quando a tempestade vem, o vale vem, o deserto vem, a luta vem, o problema vem, a gente não pode agir de forma natural. A gente tem que agir de forma espiritual, como homens e mulheres de Deus que somos, porque é assim que nós vamos fazer com que a tempestade venha, mas com que a tempestade também vá embora. Amém? Nós temos que agir nela de forma espiritual. E como é que eu vou saber quando que eu estou vivendo uma tempestade? A gente tem que ter evidências em nossa vida. A gente tem que ter evidência para saber que eu estou vivendo uma tempestade. Porque às vezes a pessoa também faz uma tempestade num copo d'água. Às vezes a coisa não é uma tempestade, às vezes a coisa não é tão violenta, às vezes a coisa não é tão grande, mas as pessoas fazem uma tempestade. E ainda a gente fica brava, né? Eu sei por causa de mim. Muitas vezes eu fiz de um problema uma tempestade, chegava e falava, e a pessoa me dizia, não, mas não é assim, te acalma, olha isso, olha aquilo. Aí na hora até ficava com raiva, não está me entendendo, é porque não está no meu lugar, não está sentindo o que eu estou sentindo, não está vivendo o que eu estou vivendo. Mas aí depois que a gente se acalma, que a gente reflete, a gente percebe realmente que não era uma tempestade tão violenta, que não era uma coisa para haver tanto abalo, tanto desgaste. Mas são coisas que a gente vai aprendendo. Então a gente tem que saber o que é um problema, o que é uma luta e o que é uma tempestade. Amém? Então, e quando é que eu sei que é uma tempestade, então? É aquilo que foge do meu controle. Aquilo que eu não posso resolver, que não está mais nas minhas mãos, que não depende mais de mim. Então sim, quando acontece isso, então eu estou numa tempestade. A palavra diz que eles estavam num barco, e o barco estava açoitado pelas ondas. Ali sim, eles estavam vivendo uma tempestade. Por que o barco estava sendo açoitado? Porque havia um vento contrário.
um vento contra eles. E aquele vento agitava o mar, criava as ondas, e aquelas ondas vinham e açoitavam o mar. E realmente eles não tinham o que fazer. Saiu do controle deles. Veio um vento contrário muito forte, levantou as águas, e as águas também, depois de nós chegar nessa parte, estavam invadindo o barco. Um vento contrário se levanta. A onda vem, quer bater. Somos açoitados de notícias, somos açoitados talvez de atitudes, somos açoitados e não tenho o que fazer, fugiu de mim, não posso fazer nada de mim mesma, assim como eles não tinham o que fazer. A água veio, a onda bateu contra, o vento veio contra, açoitou o barco. Então, verdadeiramente, aquilo ali era uma tempestade, porque fugiu do controle deles. Amém? Aquela tempestade que vem e que quer fazer a gente perder as forças, que nós chegamos no nosso limite e que nos desgastamos. Aquela tempestade que a gente olha e não consegue achar uma saída. Sabe qual é o momento que Jesus chega na nossa tempestade? Quando perdemos nossas forças, quando não temos mais o controle, quando chegamos no nosso limite físico, emocional, até mesmo espiritual. É ali que Jesus chega. As ondas batiam, o vento forte vinha contra eles, o vento contrário. Eles já não tinham mais força, eles já não sabiam mais o que fazer, a situação fugiu do controle. E foi naquele momento que eles olharam, acharam que era um fantasma, mas foi bem ali que Jesus veio andando sobre as águas, para não deixar eles desfalecer. Foi bem ali que Jesus chegou. É bem assim que Jesus chega nas nossas tempestades. Quando olhamos, eu não tenho o que fazer, eu nada posso fazer, saiu do controle, não tem mais, não tem, fugiu de mim, não sei. Aí Jesus diz: ei, tá achando que é o fim? Agora eu cheguei, agora a tempestade vai se acalmar. Agora eu cheguei, agora o vento contrário vai passar. Porque eu tenho poder sobre os ventos e sobre as águas. Eu sou todo poderoso. E Deus hoje quer manifestar o poder dele nas nossas vidas, acalmando os ventos, acalmando o mar, acalmando as tempestades, as emoções, os sentimentos, os pensamentos. Talvez uma enfermidade que já está há um tempo, isso está sendo uma tempestade, está sendo difícil. Vai no médico, não tem remédio, vai no médico, não tem a cura, vai no médico, não dá em nada. Aí você está ali no seu limite, já você não aguenta mais, aí Jesus diz: ei, agora eu cheguei, agora o meu poder chegou, e agora toda a dor vai desaparecer, todo o mal vai sair. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas, eu já passei por tempestades que tentaram roubar todas as minhas forças. E outra coisa, quando a gente estiver numa tempestade, a gente não vai poder olhar para ela, porque quando eu olho para a tempestade, eu perco o equilíbrio, eu perco totalmente o meu equilíbrio, e quem perde o equilíbrio não consegue fazer nada certo. Toma atitudes erradas, age precipitadamente, foca no lugar errado, porque está focando na tempestade, porque focou na tempestade, perdeu o equilíbrio, e a pessoa que perde o equilíbrio não consegue fazer nada certo. As atitudes começam a ficar toda errada, pensa que não é para pensar, fala o que não é para falar, aí vem o desânimo, vem o medo, vem o pavor. Os discípulos olharam para a tempestade, viu que saiu do controle, mas se esqueceram que eles tinham uma promessa. Vá e me encontrem do outro lado. Ei, eu e você temos promessa.
Vamos passar por tempestade. Não vamos olhar para a tempestade. Ainda que as nossas forças acabem, esteja ali no nosso limite, uma hora ele vai chegar, uma hora ele vai já está. Mas eu quero dizer que ele vai chegar, ele vai dar a ordem, amém? Ele vai acalmar, ele vai fazer a tempestade cessar, ele vai usar o poder dele em nosso favor. E nós não podemos esquecer, eu tenho uma promessa. Eu estou na tempestade, mas ele está junto comigo. E ele falou, vão para o outro lado. Tipo, saiam daqui, vocês vão passar por uma tempestade, mas vão chegar do outro lado. Ei, se nós não passar pela tempestade, nós não vamos chegar do outro lado. Mas Deus vai permitir a tempestade, para que quando nós chegar do outro lado, nós estejamos preparados. Por quê? Porque do outro lado tem a promessa. Do outro lado tem a resposta, do outro lado tem a cura, do outro lado tem o milagre, do outro lado tem o favor, do outro lado tem o desejo do seu coração. Quando Jesus chegou do outro lado, houve muitas curas, muitas vidas foram curadas. Havia uma promessa. Então quando vê a tempestade, não olha para ela. Não deixe o medo entrar, porque o medo vai gerar pavor, pânico, desespero. Não deixe o medo de dominar. Não deixa. Existem duas coisas que daqui a pouquinho eu vou falar. Amém? Deixa eu ir na ordem, senão eu me perco. Então não deixa. Havia uma promessa sobre eles para chegar do outro lado. Mas eles olharam a tempestade, ainda quando viram Jesus, acharam que era um fantasma. Jesus estava na tempestade. Ele estava ali. E o que é a tempestade para Jesus? É nada. É nada, que tanto é que tem uma outra passagem que fala de uma outra tempestade e fala que Jesus dormia no barco. A tempestade estava acontecendo e Jesus estava dormindo. Mas os discípulos não estavam dormindo. Tempestade para Jesus é nada, porque Ele sabe que aquilo ali vai passar. Ele sabe que aquilo ali tem um propósito. Todas as tempestades, todas as lutas, as dificuldades têm propósito na nossa vida de nos moldar. O barco dos discípulos estava açoitado. Ei, você sabia que dependendo da tempestade, a tempestade ela quebra o barco, ela arrebenta com o barco e ela quebra o barco no meio. Se nós não sabemos agir da forma certa, a tempestade vai te quebrar no meio. Vai arrebentar com o barco, vai estragar o barco. E não é esse o propósito da tempestade. Não é quebrar o barco, não é estragar, não é arrebentar. Não é esse. Mas muitas vezes acontece porque ficamos tristes, olhamos para a tempestade, nos focamos nela. Não nos focamos em Cristo, nós não nos focamos na palavra da promessa que tem sobre as nossas vidas. Nos focamos na tempestade, no medo, no pavor e vamos ficando desequilibrados. Tem como sair de uma tempestade? Tem, com certeza tem como sair. Você está olhando para mim agora? Sim ou não? Você está olhando para mim. Você está focado no que Deus está dizendo para você. E durante a tempestade, é isso que você tem que fazer. Ficar focado no que Deus te disse. Vai e chega do outro lado. Porque lá tem promessa. Às vezes não vai ser fácil chegar do outro lado. Vai ter tempestade. Vai ser difícil. Mas chega do outro lado. Porque lá está o que tu tanto me pede. Mas primeiro tem que passar pela tempestade. A gente tem que ficar focado. Assim como você está focado agora, você que está na sua casa também, está olhando aí na rede social, está aí no celular, na tela do celular, está olhando, está escutando, está focado. Ficar focado no que Deus está dizendo. A gente está focado no que Deus está dizendo, mas a gente também tem que guardar o que Deus está dizendo. O salmista já dizia: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se a gente não guardar no coração o que Deus fala, o que Deus nos ensina na teoria, para quando chegar na prática a gente colocar ali, né, quando chegar na dificuldade a gente colocar em prática,
Não vai adiantar. O que você escuta, o que você está escutando agora, você tem que guardar no seu coração. Para quando chegar a tempestade, já sei, tem que agir de forma espiritual. Já sei, pode até ficar difícil, o vento pode ser contrário, mas eu não vou olhar para ela. Eu sei que Jesus está comigo, Jesus está aqui, e na hora certa, Ele vai fazer a tempestade parar, Ele vai dar ordem ao vento, Ele vai dar ordem ao mar. Eu sei que Ele está aqui, eu não vou entrar em desespero, eu não vou me apavorar. Maior é Deus e Ele está na minha vida. Eu sou dele, ele é meu, e isso aqui tem um propósito, e Senhor, qual é o propósito? Só me mostra o propósito, eu vou olhar só para ti, Deus. Vou olhar só para ti, me mostra qual é o propósito. Quer falar comigo num sonho? Quer falar comigo outra palavra? Quer falar comigo através de uma outra pessoa? Só me fala, Deus. Eu não vou focar nessa tempestade, porque ela pode me quebrar no meio. Ela pode trazer um dano. Ela pode me ferir. Eu não quero, e não é para isso que a tempestade serve. Ela serve para me modelar. Nós vamos ver mais para frente também. Amém? Então, a tempestade, se você não souber olhar ela de forma certa, ela vai também te paralisar na fé. Tudo que você tinha almejado fazer, todos os projetos que Deus tinha colocado no seu coração, você vai parar, porque você vai querer desistir. A tempestade vai te fazer desistir. Imagina se eu desistir, se eu parar, se eu desfalecer, tem uma igreja que vai desfalecer toda comigo. E isso é o que o diabo quer, que eu pare, que eu desfaleça. Isso é o que o diabo quer, que você pare, que você desfaleça, porque atrás de você tem vidas, atrás de você tem almas. E se você desfalecer, eles também desfalecerão. Só que o diabo esqueceu que homem e uma mulher que tem Deus dentro dele, nada pode parar ele nem ela. Até mesmo a tempestade, a gente fala: eis-me aqui, Senhor, que tu quer me ensinar. Amém, vou olhar para ti, vou ficar focado em ti. Assim, quando eu estou lá na igreja, e seja quem for quem está ministrando, eu fico focado e olhando. Ou então estou assistindo uma pregação em casa, eu estou ali focado, meus ouvidos estão ali atentos, estou escutando o que tu está falando. Assim também, na tempestade eu vou ficar focado em ti, no problema eu vou ficar focado em ti, Senhor. Não vou me distrair, não vou olhar para a circunstância. Não vou, Senhor, em nome de Jesus, porque tu estás comigo no meu barco. Amém? Tem uma tempestade na minha vida que ainda não acabou. Só que quando ela chegou, ela conseguiu acabar comigo. Emocionalmente ela acabou comigo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Há 10 anos atrás, ela chegou. E foi um vento contrário que eu nunca esperava. Foi um açoite grande. E quando aquela tempestade veio, e ela ainda não acabou, que tempestade que vai ser rápidas, mas tem outras tempestades que vai demorar, mas não importa se é 1 ano, 10 ou 20, eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir, e eu vou ficar firme, não vou desfalecer. Mas quando ela veio, até eu aprender as pedagogias de Deus, as dinâmicas de Deus trabalhar com a gente, meus cabelos ficavam tudo bagunçado, não entendia, ficava acabada. Aí clamava por Jesus. Hoje no meu quarto, escutando esse louvor da Extra, eu posso clamar. Chorava. Mas eu ouvi a voz de Deus falar ao meu coração: tua tempestade está acabando. E eu aí chorava mais ainda. Falei: está valendo a pena a espera, Senhor. Como o Senhor tem trabalhado em mim, tem me moldado. Como o Senhor tem sido maravilhoso comigo. Como eu tenho aprendido nessa tempestade. E como eu posso ter ensinado outras pessoas também. Obrigado porque eu não desfaleci. Quando eu não tinha mais força, tu chegou e disse: ei, eu estou aqui, não é o fim. Não é o fim. E eu estou esperando, e essa tempestade ela vai. Só que agora hoje, né, de uns anos para cá, depois de uns 2, 3 anos, eu aprendi a descansar na minha tempestade. Hoje eu como e bebo, durmo.
Porque eu sei que na hora certa, no momento certo, Deus vai estender a mão e toda essa tempestade vai passar. E durante ela, o que houve comigo? Crescimento, amadurecimento, me tornei uma mulher mais de Deus, uma mulher mais espiritual, entendi os propósitos mais de Deus. É fácil? Não é fácil. Mas tudo tem um propósito. E ela vai passar. Glória a Deus pelas tempestades que vêm e vão rápido. Mas glória a Deus também por aquelas que vão demorar um pouco mais. Porque Deus está trabalhando em nós. Amém? Glória a Deus. E hoje eu consigo, gente. Hoje eu consigo. Pode perguntar para o meu marido. Hoje eu durmo, eu como na minha tempestade. Porque eu sei. Nessa tempestade, eu aprendi uma coisa que às vezes para o ser humano é muito difícil. Que é entregar a tua vida 100% para Jesus. Entregar. E não me pergunte como explicar a palavra entregar. Não, é difícil entregar. Mas é uma entrega. É você tirar a mão do volante e dizer, pronto, vou para o banco de trás. É tudo teu. E do jeito que tu fizer, eu dou glória a Deus. É entregar, não entregar da boca para fora. Às vezes a gente acha que entregou, mas não entregou. A gente quer ainda lá e dar uma mexidinha. E o ser humano gosta de ter controle. O ser humano gosta de ter controle, mas Deus quer nos ensinar a ser 100% totalmente dependente deles. Então, se você ainda não entregou toda a sua vida, tudo que você está vivendo nas mãos de Deus, no altar do Senhor, hoje é a noite de você entregar todo o controle para Ele. Uma vez eu ouvi uma amiga minha, ela conversando comigo, ela disse, a oração mais maravilhosa que eu fiz na minha vida, apóstola, foi quando eu dobrei o meu joelho no altar e eu pensei que eu tinha entregado toda a minha vida para Jesus. Mas eu tentava de vez em quando pegar o controle, eu tentava de vez em quando pegar o volante, eu tentava de vez em quando fazer do meu jeito, eu tentava assumir de novo. E ali eu via que eu não tinha entregado tudo para Jesus. E um dia eu dobrei o meu joelho e eu falei, hoje eu te entrego. Porque eu não sei conduzir a minha vida. Eu não consigo conduzir ela como ela tem que ser conduzida. E hoje eu te entrego totalmente o volante e a direção, o controle da minha vida. E ela falou que ali a vida dela mudou. Ela aprendeu a descansar em Deus. Fugiu da minha mão, virou tempestade, descanso em Deus. Fugiu da minha mão, não tenho o controle, descanso em Deus. Vou comer, vou dormir, porque eu não posso fazer mais nada. Mas Ele pode. E Ele vai me guiar até que a tempestade passe. É isso que Deus quer que a gente faça. Amém? Ele não quer que a gente desista. Ele não quer que a gente pare. Mas Ele quer que a gente prossiga. Como é que a gente vai vencer tempestade? Como é que tu venceu? Como é que a gente vence? A gente vence com duas coisas. Fale comigo, duas coisas. Uma é clamor, a outra é fé. É só assim que a gente consegue vencer a tempestade. Jeremias 33 fala, clama a mim, clama, e eu te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. É você entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho, ficar ali com Ele e falar, Senhor, eu estou numa tempestade, ela me atingiu, eu fui açoitada. Senhor, eu estou numa tempestade, ou então você vai dizer, mas ela não vai me atingir. Senhor, eu dobro o meu joelho agora e eu clamo. Vem, Senhor, vem cessar esse vento, vem acalmar esse mar. Vem, talvez a tempestade já esteja dentro de você. Vem me acalmar agora. Talvez a
A água, como ali nos discípulos, a água estava entrando no mar. Que sabe, a preocupação entrou, a ansiedade entrou, o desânimo entrou, a aflição entrou, a tristeza entrou, tudo entrou. E aí você vai orar e você vai clamar: mas Senhor, eu não quero a dor, eu não quero a tristeza, eu não quero a aflição, eu não quero a angústia, eu quero a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Eu clamo agora: vem com a tua paz. Porque as águas não podem invadir o barco, senão o barco vai naufragar. E não é isso que Ele quer. Ele quer que mesmo em meio às tempestades você clame. 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 Vozes estão dizendo: não vai adiantar clamar, olha isso. Grite mais alto. Grite mais alto que as vozes mentirosas. Clame mais alto que a mentira do diabo. Clame, grite na presença dEle. Clame. Não me deixe olhar para as circunstâncias. Não me deixe olhar para os ventos. Não me deixe olhar para as águas. Não me deixe olhar para o que estão falando ou não falando. Não me deixe olhar para as circunstâncias. Não me deixe, Senhor. Coloca os meus olhos em Ti, porque é de Ti que vem o meu socorro. Você vai clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você vai agir com fé. Vai clamar, vai chorar, vai se derramar. Mas depois vai levantar o joelho, lavar o rosto e sair feliz e alegre, sabendo que você já clamou, que a sua parte você já fez. Agora você só vai esperar o agir de Deus. Amém? Os discípulos estavam ali apavorados até Jesus chegar. Diz os historiadores, eu não sei, mas diz, a Bíblia não fala. Eu pesquisei, mas diz os historiadores que eles ficaram em torno mais ou menos de umas 7 a 9 horas enfrentando aquela tempestade. Eu não sei quanto tempo você está enfrentando a sua tempestade. Mas não desista, não pare. Porque uma hora Jesus vai ordenar que ela acabe. Uma hora Jesus vai dar um basta nela. Lute com todas as suas forças. Sabe que existe uma mulher e um homem espiritual aqui dentro de nós que a gente não conhece? Nas minhas tempestades, nos meus desertos, nos meus vales, nas minhas lutas, eu aprendi isso. Eu aprendi que dentro de mim existe uma leoa. E Deus quer despertar essa leoa. E Deus quer despertar o leão que há em você e a leoa que há em você. Eu descobri que existe uma mulher espiritual, uma mulher de Deus dentro de mim. Que pode orar, que pode clamar, que pode jejuar, que pode profetizar, que pode ler a Bíblia, que pode se posicionar. E é essa mulher, é esse homem que Deus quer que faça que saia para fora. E aí você vai dizer: uau, glória a Deus. Passei por essa tempestade e existia uma leoa dentro de mim e eu nem sabia. Mas Deus me mostrou que ela estava aqui. As tempestades faz isso, o homem, a mulher, a leoa, o leão que há dentro de você vir para fora e dizer: aqui não, essa tempestade não vai me derrubar, essa tempestade não vai me desfalecer, não vai acabar comigo, não vai me paralisar, eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu tenho um Deus todo-poderoso na minha vida, eu vou clamar e o favor dele vai me alcançar. Fé. Se está pouca a tua fé, nessa noite peça fé. Jesus disse que nós devemos pedir fé. Amém? Não pare, vá para cima, não desista. Não permita que essa tempestade paralise você. Muitas vezes o propósito da tempestade na nossa vida é para quê? Não é para quebrar o barco, é para quebrar o orgulho. É para tirar a vaidade. Fazer a gente descer do salto, baixar o nariz que estava muito empinado, acabar com
com a fofoca, com a difamação, com a língua abençoada. Muitas vezes é para isso que nós passamos, para quebrar o orgulho. Quebra o meu orgulho, eu quero descer. Para quebrar a vaidade, tirar o nariz empinado. Porque na tempestade não tem salto alto. Na tempestade não tem nariz empinado. Na tempestade não tem orgulho. Na tempestade tem que ter humildade, tem que ter clamor, tem que ter joelho dobrado. E Deus nos ensina através da tempestade a nos fazer mais humildes, mais mansos, mais parecido com eles. Esse é um dos propósitos da tempestade também. Nos tornar mais humildes, mais dependentes, mais confiantes dele na nossa vida. Amém? O eu tem que sair do centro, né? E tem que deixar Deus, não eu, mas Deus no centro. A tempestade faz a nossa fé crescer, a ponto de a gente não mais perder o sono, a ponto da gente não mais deixar de comer e de se alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força. A tempestade nos treina. Essa pedagogia de Deus de nos treinar nos tempos difíceis. É assim que Ele nos treina, com tempestade, com momentos difíceis. Amém? Glória a Deus. Se a gente não passar por tempestade, se a gente não passar por tribulação, a gente não nos conhece. Eu conheci muitos defeitos meus, que Deus já conhecia, mas eu não conhecia, nos momentos difíceis, nas tribulações. Lembra que eu falei que quando eu comecei uma tempestade, emocionalmente ela me quebrou? Eu precisava de estrutura emocional. Teve momentos, teve lutas, dificuldades na minha vida, que em vez de falar só palavras e profetizar a palavra, por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro só questionava, reclamava? Não aprendia em tudo dar graças. Deus me conhecia, mas Ele tinha que fazer também eu me conhecer. Então Ele permitia dificuldades, a tempestade, tirar a melindragem, tirar a imaturidade, tirar muitas coisas. Na tempestade a gente se conhece conforme nós agimos enquanto passamos por ela. Então tudo tem um propósito, e glória a Deus pela tempestade, glória a Deus pelas tribulações, porque elas me mostram para mim mesma, e eu tenho a chance de melhorar, de crescer, de me aperfeiçoar e me tornar a ser mais semelhante à imagem de Cristo. Amém? Glória a Deus. A presença de Jesus na nossa vida, como nós temos, não quer dizer a ausência de tempestade, mas por causa da presença dEle junto conosco, sabemos que teremos vitória sobre a tempestade. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. A presença de Jesus que está aqui, que está nas nossas vidas, não significa ausência de tempestade, mas por causa da presença dEle, a vitória é nossa. Amém? Por causa dEle a tempestade vai passar. Suporta mais um pouco, não desiste. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Talvez você esteja passando por uma tempestade, talvez eu diga, eu não estou passando. Glória a Deus se você não está, mas você está sendo preparado a aprender como passar por uma tempestade. Talvez você esteja passando por uma tempestade e não é fácil passar